queria agradecer a todos pelo convite, porque esse tema eu acredito ser extremamente importante mesmo, não só para a odontologia, para uma visão do paciente como um todo. A gente vai discutir aqui, nós vamos conversar o porquê que a gente acredita realmente na importância da avaliação multidisciplinar da respiração bucal, do respirador bucal. Meu nome é Sandra Teixeira Bittencourt, então, como já foi passado. Eu sou cirurgia dentista, eu sou ortodontista e odontopediatra e professora do curso de odontologia no campus Tubarão e coordenadora da especialização em odontopediatria em Tubarão também. Então, o nosso tema de hoje é o respirador bucal no contexto multidisciplinar. Eu vou colocar aqui para vocês uma visão da odontologia, mas essa visão da odontologia que eu queria passar para vocês é para a gente pensar como a odontologia vê a importância dessa avaliação interdisciplinar, interáreas do respirador bucal. Porque a respiração bucal é um distúrbio respiratório comum na infância. E essa respiração bucal é realmente um problema de saúde pública nos pacientes. Essa respiração bucal, se tiver uma duração prolongada, ela pode levar a várias alterações físicas e estruturais do sistema estomatognático, e essas alterações podem levar a repercussões físicas, também emocionais e inclusive sociais dessa criança e, consequentemente, depois desse paciente, tá? Mesmo na fase adulta. Então, a nossa avaliação desse paciente da respiração bucal tem que ser muito precoce. A respiração bucal é uma parafunção, é um hábito bucal que a gente chama de deletério. O que é um hábito bucal deletério? É um hábito bucal que produz força persistente sobre a musculatura e pode provocar distorção na forma dos arcos, causando uma maloclusão. Essa maloclusão, vocês vão ver hoje, a gente vai discutir aqui em torno de 40 minutos, né? Nós vamos conversar sobre como essa maloclusão pode repercutir em problemas estéticos, funcionais em todo o paciente, inclusive posturais do nosso paciente. Então, a importância da avaliação precoce dessa respiração. As alterações que são provocadas pela respiração bucal e vários hábitos bucais, né, deletérios, dependem de alguns fatores. Depende de um fator que se chama tríade de Graeber. O que é isso? É um autor que nos disse o seguinte, que para que um hábito possa provocar alterações no nosso paciente, isso vai depender da intensidade com que ele é praticado, da frequência com que ele é praticado e da duração desse hábito. Então, a duração prolongada da respiração bucal é realmente preocupante para todos nós, tá? Para a avaliação do nosso paciente. E isso, essa tríade de Graeber também, as alterações vão ser de maior ou menor magnitude, também de acordo com a predisposição genética do paciente. Porque nós vamos conversar sobre as características faciais desse paciente, quando é um paciente que já tem a predisposição a ter uma face mais comprida, mais longa, a respiração bucal pode causar maiores prejuízos do que naquele paciente que tinha uma predisposição genética a uma face curtinha, menor. Então, é avaliado também, além dessa intensidade, frequência e duração do hábito, a predisposição genética de cada paciente. Então, aquele paciente que já tem a tendência a um crescimento de face comprida, longa, a preocupação é maior ainda quando a gente vê um hábito bucal deletério, como é a respiração bucal, e tem que ser avaliado precocemente. Então, a respiração nasal, gente, realmente é considerada uma função fundamental para o correto crescimento e desenvolvimento do complexo crâniofacial. É uma lição importante que nós temos logo após o nascimento, né? E quando ela não é praticada, quando ocorre a respiração bucal, essa respiração bucal pode causar uma pressão muscular inadequada sobre o esqueleto dentofacial durante o crescimento, provocando várias alterações. Importância, então, portanto, né, do diagnóstico e tratamento precoce, quando é realmente visto que o paciente está apresentando a respiração bucal, ser avaliado, ele apresenta realmente uma grande respiração bucal, ela é ocasional, para fazer esse bom diagnóstico, para poder tratar precocemente, visando prevenir e interceptar essas alterações dentofaciais que possam depois provocar alterações de um porte maior no nosso paciente. Porque 80% do crescimento da face ocorre, vejam bem, olha que precoce, até 6 anos de idade. Então, quanto antes a gente avaliar o nosso paciente, puxa, se deixamos ele respirando direto errado até 6 anos, eu já posso ter algumas alterações que possam depois se tornar permanentes. Então, aqui mostrando o crânio de um bebê, um bebê aos 4 anos, nós temos 60%
da face pronta. Aos 6 anos, 80% da face pronta e aos 12, 90% da face pronta. Então, quanto antes a gente diagnosticar as alterações, e a respiração pode alterar o crescimento crânio-facial, mesmo do nosso paciente, dessa criança, maior a chance da gente prevenir e interceptar essas alterações. Mas como que nós vamos diagnosticar o respirador bucal? Então, aí que entra a importância, eu vou colocar aqui a nossa visão de odontologia, mas que entra a importância de uma avaliação integral do paciente. Não é só o cirurgião dentista que vai olhar esse paciente. Vocês vão em postos de saúde, no serviço público, vocês vão fazer várias avaliações dos pacientes e vocês também vão estar aptos, muitas vezes, a desconfiar, a diagnosticar, mesmo quem não é dentista, a diagnosticar esse padrão errado de respiração do paciente. Então, o diagnóstico de respiração bucal inclui vários tópicos. Uma coisa, nós vamos falar sobre cada um deles, mas é importante que se faça uma boa anamnese do paciente, um questionário, umas perguntas para o paciente, que a gente já vai dizer quais são. Um bom exame clínico do paciente, em que é feita uma avaliação facial, uma avaliação bucodental e também podemos fazer uma avaliação das amígdalas do paciente. Existem testes que se faz de respiração nasal, para a gente ver se a respiração nasal está ocorrendo ou está ocorrendo uma respiração errada, uma respiração bucal. E alguns exames complementares que também podem ser solicitados, examinados, né? Que é uma avaliação radiográfica e inclusive uma avaliação postural do paciente, que também pode nos dar indício de que a respiração está ocorrendo de forma inadequada. Então vamos começar falando um pouquinho dessa anamnese. O que é a anamnese? Esse questionário que nós vamos fazer, né, no nosso paciente. Quando a gente fala de criança, normalmente nós vamos fazer com os pais e responsáveis dessa criança. Então, nessa anamnese, nós vamos avaliar os possíveis fatores etiológicos, as causas e os hábitos que podem estar envolvidos no desenvolvimento desse padrão respiratório incorreto. Uma das perguntas que se faz: a criança mamou no peito? Olha que interessante a pergunta que começa a despertar para a respiração bucal. A amamentação, gente, é a primeira lição de respiração bucal, de respiração nasal, perdão. Por quê? Porque a hora que a criança está sugando no peito, ela tem que fazer um vedamento, um selamento com os lábios para poder fazer a sucção e, consequentemente, ela começa a respirar pelo nariz. Então, vai desenvolvendo uma respiração nasal adequada. Além dos benefícios então, nutricionais, imunológicos e emocionais, o aleitamento materno é um estímulo que vai propiciar um correto estabelecimento da respiração nasal e um desenvolvimento normal, um estímulo, né, para um desenvolvimento normal de todo o complexo crânio-facial. Então aí já entra também a importância da gente estimular que as mães a fazerem mesmo uma respiração, mais um fator, né, que vai nos dizer assim, é importante a criança ser amamentada, porque começa a desenvolver uma respiração nasal, que é uma respiração bastante importante para o correto crescimento da face e das arcadas. A amamentação, então, promove estímulos adequados para esse crescimento ósseo e muscular e vai prevenir aquelas maloclusões que são por hipodesenvolvimento, por aquele pouco desenvolvimento, por exemplo, mandibular. Muitas vezes, quando a criança toma mamadeira, ela acaba sugando muito rápido e ela não força a musculatura da mandíbula, que no bebê nasce para trás, nasce retraída, não estimula aquela musculatura para vir para frente e fazer um correto desenvolvimento, né, de toda essa região peribucal. Maxila e mandíbula. Outra pergunta que se faz na anamnese: a criança usou ou usa chupeta? Chupa-dedo? Então, uma das causas de respiração bucal, gente, está relacionada com o uso prolongado de chupeta e a sucção de dedo, porque tanto a chupeta quanto o dedo dificultam o selamento labial. A gente fica pensando assim, mas quando a criança está chupando a chupeta, ela está sugando, está com a boca fechada e sugando durante pouco tempo. Se vocês observarem crianças com a chupeta na boca ou até depois com o dedo na boca, a gente vai observar que ela suga um tempo e ela para, e aí a chupeta fica entre os dentes, né, entre as arcadas, fazendo com que a boca fique entreaberta, estimulando, facilitando a respiração bucal. Então, teve um estudo de Cavassani e colaboradores,
em que avaliaram crianças de 5 a 9 anos com hábito de sucção prolongada de chupeta e dedo, e olha o que eles observaram, em torno de 77,78% das crianças desse estudo apresentaram a respiração predominantemente bucal, mostrando que realmente é um fator bastante associado, a sucção prolongada, né, de dedo e chupeta, com uma respiração inadequada. Então, aí cabe também a gente, quando vocês veem a criança com essa sucção prolongada, a gente dizer, mais um fator contra está estimulando a respiração bucal, que não é uma respiração adequada. Outra pergunta na anamnese. Come bem? Mastiga bem os alimentos? A criança respiradora bucal não tem uma alimentação adequada, já que é impossível a gente triturar aquela que é respiradora bucal obrigatória, que tem alguma obstrução, né, nasofaringe, e aí ela é impossível triturar a comida e ficar respirando ao mesmo tempo. Então, o que ela faz? Ela come rapidinho e respira. Então, a alimentação não se torna agradável, ela tenta comer rápido, né, ou devagar demais. Então, ela come um pouquinho, para tomar fôlego, e aí come mais um pouquinho, sem vontade, mastiga pouco, normalmente mastiga sem vontade, não tem vontade mesmo de se alimentar. E vai utilizar líquidos na hora de deglutir, de engolir, para que aquele alimento desça mais rápido, para que ela possa utilizar a boca de novo para continuar respirando. Então, isso é muito comum, eu já conversei com vários otorrinos, eles nos dizerem o seguinte, que os pais relatam, a hora que faz a cirurgia de amígdala e adenoide, muitas vezes quando é necessário, lógico, o paciente passa a se alimentar melhor. E a gente observa isso também na nossa clínica, no nosso consultório. Nós vamos perguntar, dorme de boca aberta? Ronca? Baba no travesseiro? Então, significa o quê? Que essa língua, quando a criança dorme, aí normalmente a língua vai para cima e para trás, mas ela joga a língua para frente para poder continuar passando o ar pela boca. Então, geralmente, isso vai nos indicar que ela realmente precisa da boca para respirar. Isso geralmente ocorre quando tem obstruções nasais e faríngeas, como desvio de septo, pólipos nasais, alguns tumores naquela região, corpos estranhos, fraturas, rinite alérgica, depois a gente vai falar um pouquinho mais da rinite alérgica, hipertrofia, né, aumento das conchas nasais, daquela região nasal que dificulta a passagem de ar, e uma coisa extremamente comum, hipertrofia da adenoidiana e amigdaliana. Tá? Então, quando a gente observar obstruções, dificuldade realmente do paciente respirar, ele baba, ele ronca, ele dorme boca aberta, ele faz a apneia de sono, que nós vamos falar um pouquinho ali também, a gente fazer muitas vezes a necessidade de fazer uma avaliação, um encaminhamento para o otorrino. Tá? Então, quando nós temos a respiração nasal, o ar passa suavemente pelo nariz, estimula aquele crescimento, né, a descida do palato, né, o correto posicionamento de língua. Quando nós temos uma hipertrofia adenoidiana, então a adenoide aumenta ali atrás, dificulta aquela passagem do ar pelo nariz, e aí a língua se posiciona mal, a língua se posiciona para baixo e para frente, o palato começa a subir e começa a levar várias alterações que nós já vamos falar também que podem ocorrer. E aí nós então vamos perguntar, tem rinite alérgica, bronquite, asma? E é muito comum, nós temos várias crianças com processo alérgico respiratório. Então a rinite alérgica é caracterizada por um processo inflamatório desencadeado tanto pelo contato com os alérgenos quanto com os agentes irritantes. E ela pode desencadear uma respiração bucal crônica. Então muitas vezes o paciente não tem uma amígdala hipertrófica, não tem uma adenoide de volume muito aumentado, mas tem rinite. Então, né, de maneira crônica, ele fica fazendo uma respiração bucal. Então, também necessita, muitas vezes, ser avaliado pelo médico. Uma outra pergunta, tem mau hálito frequente? Então, teve um estudo que foi realizado por Mota e colaboradores, com 55 crianças entre 3 e 14 anos. 40% das crianças exibiram um padrão de respiração bucal. E dessas, gente, olhem só, dessas crianças, 63% apresentaram halitose. Então, olhem a importância, ninguém quer ter halitose, né? Ninguém quer ter mau hálito, isso causa um problema social, muitas vezes, na criança, no adulto. Então, a halitose pode estar relacionada também com a respiração bucal. Menos de 10% das crianças que tinham respiração nasal apresentaram halitose. Então, e a maior porcentagem dos analisados tinham uma halitose mais forte pela manhã.
provocada pelo ressecamento da boca durante a noite e pela respiração bucal. Aqui foi utilizado nesse estudo, eu só coloquei ali como curiosidade o aparelhinho que foi utilizado, que se chama Breath Alert, que é um aparelho japonês que mede facilmente a respiração bucal, ele mede o teor de acidez da boca e nos dá pontuação, tem 6 graus assim, de pontuação para fazer a avaliação da litose. Vamos perguntar, o sono é agitado? Range os dentes durante o sono? Então, o bruxismo do sono, a agitação, a enurese noturna, enurese, né, fazer xixi na cama, a criança fica agitada, fica desconfortável, então ela não consegue dormir bem, é lógico que ela vai ficar agitada. Então, relacionados com a apneia do sono, com aquela falta, o que acontece? Como eu estava dizendo antes, a hora que a criança dorme, a língua deitou, a língua teria a tendência de ir para cima e para trás, dificulta a respiração. Se a criança tem alguma obstrução, ela faz ela dá aquela apneia, aquela falta, né, de respiração, a criança normalmente vai ficar agitada, vai acordar, vai fazer vários episódios, né, de apneia, e isso é frequente na hiperplasia de adenoides e amígdalas. Então, bastante importante a gente fazer essa observação. Nós estamos com uma aluna da especialização, que é a Renata Nuremberg, talvez até ela esteja nos ouvindo aqui hoje, que ela trabalha também em Lauro Miller, no serviço público, em que ela está avaliando a relação da respiração bucal com o bruxismo do sono. E ela já está com os resultados que ela já está avaliando e que realmente encontrou uma correlação positiva entre a respiração bucal e o bruxismo do sono, mostrando que quando nos dizem assim, que range os dentes à noite, também temos que fazer a avaliação da respiração nesse paciente, que pode ser uma das causas também, né, desse bruxismo. Marx, então, em 1980, encontrou uma grande incidência de bruxismo do sono em crianças alérgicas. A hipótese, por que teria essa correlação, gente? É que normalmente, é isso que eu falei, que a língua vai para cima e para trás, dificulta a respiração, a criança tenta respirar, inconscientemente ela tenta gerar uma pressão negativa na região da tuba auditiva e nariz, né? Ela pressiona, aperta as arcadas para tentar gerar essa pressão negativa, né, na tuba auditiva e nariz, frequentemente obstruídos, então, devido ao edema causado por esse processo alérgico respiratório, e tenta melhorar a respiração e daí desencadeia o bruxismo. Outra pergunta que fazemos, a criança é ansiosa, agitada, tem dificuldade de concentração? Então, muitas vezes, puxa, nós temos aquela criança na escola, tem sono o dia inteiro, então não se concentra na aula, né? Distúrbios de crescimento, desenvolvimento, falta de atenção na escola, irritabilidade das crianças, e isso pode se prolongar na fase adulta, se a respiração bucal persistir, estão associados à crônica falta de oxigenação sanguínea adequada, então a diminuição de oxigênio, causando uma deterioração da qualidade de vida da criança. Então, olha a importância da gente fazer uma avaliação da respiração, que isso pode estar afetando toda a parte de aprendizado da criança, o psicológico da criança e o emocional dessa criança também. Fizemos a anamnese, fizemos várias perguntas, e aí outra forma de fazer a avaliação, um diagnóstico também no respirador bucal, é através do exame clínico. Nesse exame clínico nós vamos fazer a avaliação facial. Então, Engel, em 1907, olha que coisa antiga, né, essa declaração de Engel, ele nos diz o seguinte, que das várias causas de maloclusões, a respiração bucal é a mais potente, com seus efeitos sempre manifestados na face. É causa de desenvolvimento assimétrico dos músculos maxila e mandíbula e de desorganização das funções que são exercidas pelo lábio, bochecha e língua. Então, ele já nos dizia isso em 1907. Agora, em 2017, nós não podemos deixar de fazer a avaliação desse padrão respiratório do nosso paciente, já sabe desde antigamente que pode causar várias alterações. Então, uma coisa importante é fazer a avaliação das características faciais. Existia até um trabalho que falava identificando o respirador bucal. Ele está disponível nesse site que tem aqui embaixo, eu coloquei ali embaixo a fonte. Eu acho bem bacana, tinha até uma época que lançaram, ele vinha para as escolas, vinha junto com giz de cera, foi distribuído nas escolas, e aí foi, então, mostrando as características do respirador bucal, para começar a identificar isso. Então, olhem lá, a face alongada do paciente, muitas vezes presença de olheiras, os olhos caídos,
Os lábios ressecados e hipotônicos. Hipotônicos é o quê? Eles não ficam o tempo todo pressionando, fazendo função, eles ficam molinhos, flácidos, né? Porque eles não ficam o tempo todo selados, a boca. Protrusão da arcada superior, então a parte superior vem para frente, a parte de trás, como a boca fica mais aberta, fica caída, é uma retrusão da arcada superior, da arcada inferior, da mandíbula, né? E os lábios ficam constantemente entreabertos. Então, a hora que a criança chega e se observa frequentemente ela com esse padrão, vamos fazer a avaliação da respiração dessa criança. Então, aqui mostrando face longa, vários pacientes que são, né, respiradores bucais, mostrando a face longa e estreita, os pacientes, aqui ali mostrando olheiras profundas, geralmente o nariz fica pequeno e afilado, porque ele não tem muita função, o ar não passa muito ali, então não tem muita função, né, a boca fica entreaberta, para facilitar a passagem de ar, os lábios ficam caídos, né, hipotônicos, mais ressecados, porque está o tempo todo passando ar pela boca, a língua, então, para facilitar a passagem do ar pela boca, ela fica projetada para frente, para baixo, repousando então no assoalho bucal. E não, se a gente fica com a boca selada, não na papila incisiva, ali quase no céu da boca, que ela ficaria normalmente se a pessoa ficasse com a boca fechada, selada normalmente. E aí o mento, né, o queixinho, fica retraído, né, por conta dessa abertura maior de boca, né, e dessa boca mais caída, flácida, que fica ocorrendo nesse paciente. Estou aqui mostrando algumas características faciais, né, desse nosso paciente. Então fazemos também, gente, o exame das amígdalas. Então, pedir para o paciente abrir bem a boca, né, aí iluminar para verificar bem as amígdalas, a língua para fora. E aí, muitas vezes, é uma coisa que é fácil da gente observar, né, no exame clínico, a hipertrofia amigdaliana. Então, que a gente pode observar mesmo aquele tecido, né, grande, dificultando realmente, né, o paciente para deglutir, tudo o ar que passar ali, isso aí se estende um pouquinho também naquela região posterior, dificultando a passagem do ar, daí pelo nariz, e geralmente muitas vezes está associada a também a hipertrofia das adenoides, que a gente já vai mostrar daí depois como se avalia. Então, observando mais interno no nosso paciente, né, as características bucodentais, a gente fazendo a avaliação clínica do nosso paciente, nós vamos fazer uma avaliação da mordida aberta anterior, vocês vão olhar, puxa, os lábios, os dentes superiores, eles deveriam tocar um terço dos dentes inferiores, deveriam transpassar um terço dos dentes inferiores, e aí quando a gente observa essa mordida aberta no nosso paciente e a protrusão vinda para frente da arcada superior, né, isso vai ocorrendo por quê? Porque a falta de pressão do lábio superior sobre os incisivos e os dentes ficando entreabertos, bem para facilitar essa respiração, vai causando um rompimento do equilíbrio das forças mantenedoras da oclusão. Então vai perdendo aquele contato mesmo para que o ar, facilitar, né, a passagem de ar pela boca nesse paciente. A maxila também vai ficando mais atrésica, mais apertada. Por quê? Porque o palato a língua não se posiciona corretamente ali, tocando a papila interincisiva, que é aquela região atrás que a gente tem ali dos dentes dos incisivos superiores, então ela fica para baixo e para frente e o ar está passando pela boca. Então a maxila começa a ficar apertada na lateral, um estreitamento na maxila pela redução do suporte palatal, devido ao posicionamento baixo da língua, gerando a formação de um palato ogival, né, mais estreito, mais profundo, podendo, se isso é num grau maior, gerar uma mordida cruzada posterior. E aí nós temos uma oclusão errada do nosso paciente, desenvolvendo uma mordida errada no nosso paciente. Muito comum nós temos também uma gengivite marginal anterior. Aqueles dentes superiores, gente, ficam ressecados, né? Devido ao ressecamento da mucosa oral, aquela região fica ressecada. Se fica ressecado, a hora que o paciente vai escovar os dentes ali, ele toca, como está ressecado, fica dolorida um pouquinho, ele começa a não escovar bem aquela região, porque ela está mais ressecada, mais dolorida, e isso vai facilitar o acúmulo de biofilme, de placa nos dentes, gerando uma gengivite, né, é bem comum essa gengivite associada à respiração bucal. Esses pacientes também, infelizmente, têm um maior risco ao desenvolvimento de lesões de cárie. A saliva tem uma função protetora, e o fluxo salivar diminuído pelo ressecamento ocasionado pela respiração bucal
diminui o efeito tampão salivar, dessa proteção da saliva. E essa saliva também tem uma função de desorganizar essa placa, esse biofilme que fica aderido nos dentes. Com isso, se isso não está ocorrendo de maneira adequada, facilita a ação dos micro-organismos cariogênicos na boca e a criança respiradora bucal realmente tem um maior risco ao desenvolvimento de lesões de cárie. Se observa então a língua posicionada para baixo e para frente, né? E essa posição da língua gera uma interposição lingual, né? Dificulta o selamento, né, labial também, pode gerar uma deglutição atípica. Então o paciente começa a pronunciar, imagina uma criança pequena, 3, 4 anos, que está começando a pronunciar os fonemas com essa língua mal posicionada, né, começa a falar as palavras erradas, e esse padrão, gente, pode se manter, se isso não for corrigido, se isso não for verificado e corrigido, pode se manter esse padrão de interposição lingual até a fase adulta. Nós temos vários adultos que falam mesmo interpondo a língua entre os dentes, né, e isso pode ter sido lá na infância, né, causado por uma respiração bucal. Então, esses pacientes que apresentam essa interposição lingual, essa deglutição atípica, também têm que ser avaliados pelo fonoaudiólogo. Olha a importância da avaliação multidisciplinar e interáreas para todos esses nossos pacientes. Então, existem testes de respiração nasal para poder avaliar, puxa, mas ele respira, ele consegue respirar pela boca, pelo nariz ou não? Então, o teste 1 é colocar um espelho refletor, gente, abaixo da narina das crianças. A gente tem um espelhinho que as duas faces são espelhadas também, ou pode fazer e depois virar, né, se é o espelho com uma face só, né? Mas coloca o espelho refletor abaixo das narinas da criança e verifica a face, né, superior ou inferior do espelho, onde há a presença de vapor. Então, vapor na parte superior da placa, respiração nasal, né? Então, um teste super simples de fazer, vapor na parte inferior ou inferior e superior da placa, respiração bucal ou mista. Muitas vezes o paciente consegue respirar pelo nariz, mas ele faz uma respiração bucal por hábito também. Muitas vezes a gente mede também o quanto respira, observa as duas, se o paciente respira também pelas duas narinas, se faz o vapor nas duas bolinhas no espelho para ver se respira pelas duas narinas. Às vezes pode ter obstrução, pólipo em alguma das narinas, né? Isso também pode ser observado por esse teste do espelho. Outro teste simples de fazer também é colocar um pouco de água na boca da criança e pedir que ela permaneça com o lábio em contato e sem engolir a água por 3 minutos. Aí depende muito da idade da criança para ela conseguir colaborar para fazer esse teste. E uma coisa importante, gente, é mostrar para ela que se ela não aguentar, aonde que ela pode cuspir. Porque tem criança, gente, que vai dar um desespero, tem respiradores bucais obrigatórios que vai acabar cuspindo no chão mesmo, na hora, porque não consegue, ou engolindo rapidamente a água e abrindo a boca para respirar, porque não consegue realmente manter aquela água na boca, porque precisa da boca para respirar. Então, vai se observar também através da comissura labial se houve um esforço de manter essa boca fechada, esses lábios selados no decorrer do tempo. Então, pode também nos dizer da respiração do nosso paciente. Então, se o paciente não consegue, gente, respirar bem pelo nariz, pode haver obstrução das vias aéreas. Importante a gente fazer uma repetição desse teste, porque muitas vezes o paciente vem resfriado, gripado num dia, puxa, então é respirador bucal, esse paciente tem que levar, tem que encaminhar. Então, a gente faz depois, no outro dia em que ele não venha gripado, né, com o nariz realmente obstruído por uma condição específica, fazer a reavaliação desse teste, tá? Mas se realmente ele não consegue respirar bem pelo nariz, pode haver obstrução das vias aéreas e é importante fazer uma avaliação do otorrino. Se o paciente consegue respirar bem pelo nariz, mas faz uma respiração bucal, pode ser apenas persistência de um hábito vicioso. Ele pode estar acostumado a respirar pela boca, que às vezes é mais fácil, não foi amamentado, acostumou, ficou com a chupeta interposta há algum tempo, e aí é importante fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo, muitas vezes fazer um tratamento para fazer um reposicionamento do lábio, tá? Vedamento da boca. Podemos também fazer, gente, uma avaliação radiográfica das adenóides, né, aqui nessa radiografia, tanto na radiografia cefalométrica de perfil, quanto do raio-x cavum da face, dá para ser avaliada a adenoide, ele tem na flechinha mostrando a região da adenoide, então mostrando que aquela adenoide, quando ela é aumentada, ela dificulta realmente a passagem do ar, né, pelo nariz, facilitando o desenvolvimento da respiração bucal. Então, ali só mostrando 2 casos, só para a gente entender o que é numa normal, ali mostrando o espaço que a gente tem maior ali para a passagem do ar. Deixa eu ter essa flechinha minha, será que funciona ali? Aparece? Para a passagem do ar. E aqui mostrando, no segundo hipertróficas, mostrando um menor espaço ali para a passagem do ar,
então o que muitas vezes facilitaria o desenvolvimento de uma respiração bucal. Outro exame complementar importante, gente, é a observação postural. A respiração bucal compromete também a postura do indivíduo, olhem só. Para melhorar a passagem de ar, há uma projeção da cabeça da pessoa para frente, esticando o pescoço para que permitir uma maior passagem de ar por aquela região, né, de pescoço ali, e alterando a postura da coluna. Então, esse paciente, essa criança, vai geralmente apresentar os ombros propulsados e caídos, né, projetados para frente, uma coluna torta com uma hiperlordose, né, ou uma hipercifose naquela parte de cima, que fica toda alterada, a coluna fica, né, com um S atrás da coluna, em vez de ele manter o padrão reto, né, da coluna. O abdômen começa a ficar proeminente, porque vai mudando toda a posição, a postura do indivíduo, as escápulas ficam salientes, ele projeta essa parte para frente. Isso vai levar a gente a alterações gerais no paciente. Às vezes ele vai ter dor, problemas de coluna causados por respiração bucal. Então, nesse caso, a gente encaminharia, né? Seria necessário também mais um profissional, que é o fisioterapeuta. Entraria o fisioterapeuta para fazer a avaliação desse paciente e reprogramar a postura desse paciente. Então, olhem mais uma vez a importância da avaliação interáreas do nosso paciente respirador bucal. Então, o tratamento da respiração bucal é de acordo com a etiologia e as alterações provocadas por ela. Então, sempre a gente deve fazer esse diagnóstico o mais precoce possível, para que hajam menos alterações nesse nosso paciente, menos alterações em face, menos alterações em postura, menos alterações de uma forma geral, né, nesse paciente, alterações bucais, né, nesse paciente. Então, de acordo com as alterações provocadas, pode envolver o otorrinolaringologista, como a gente já falou, bastante importante, principalmente quando a gente vê que o paciente realmente não consegue respirar pelo nariz, provavelmente deve estar ocorrendo alguma alteração, né, de ordem física nesse paciente, ou, né, as amígdalas, adenoides hipertróficas, alguma presença de pólipos, entre outros, que podem ocasionar isso. É importante que a gente entre em contato com o otorrino e faça um encaminhamento, né, para esse profissional. Importante que seja integrado, então, o odontopediatra, que geralmente vai ser o primeiro a ver a criança, e o ortodontista, muitas vezes que vai intervir com uma mecânica ortodôntica, se for necessário, para alargar para o crescimento, né, dessa maxila, que muitas vezes está atrésica. Vou ver muitas vezes o fonoaudiólogo e algumas vezes vai precisar também do fisioterapeuta. Então, mais uma vez frisando a importância da avaliação e tratamento interáreas, interdisciplinar do nosso paciente respirador bucal. Então, quando as alterações são diagnosticadas precocemente, a interdisciplinaridade permite diagnósticos mais precisos no nosso paciente e possibilita tratamentos eficazes e prevenções, muitas vezes, de alterações, com medidas preventivas e interceptativas. Aqui só exemplificando uma atuação do ortodontista num paciente que a respiração bucal causou atresia maxilar, que causou a projeção da língua, então avaliando junto com o fonoaudiólogo, né, a colocação de um disjuntor rápido de maxila para aumentar o tamanho dessa maxila, para alargar essa maxila e facilitar o posicionamento das arcadas e a respiração do paciente também. Então, concluindo, o sucesso do tratamento do respirador bucal está diretamente ligado a um diagnóstico preciso desse paciente. Para que a gente possa fazer um diagnóstico preciso, a gente tem vários recursos, né? Anamnese, exame clínico, avaliações radiográficas, avaliações de postura do nosso paciente. Então, avaliar os fatores etiológicos que podem estar presentes, os possíveis hábitos deletérios que podem estar envolvidos, como sucção de dedo e chupeta, que a gente já falou. O paciente não ter sido amamentado quando era pequeno também pode levar a uma facilidade, né, de desenvolvimento de uma respiração bucal. E envolve um tratamento multidisciplinar, pois esse proporciona melhores resultados com menor possibilidade de recidiva no nosso paciente. Então, avaliação o mais precocemente possível. Isso que a gente sempre fala quando a gente fala do paciente respirador bucal. Então, queria agradecer a atenção de todos e estou aqui eu coloco ali o meu e-mail para qualquer dúvida. Fiquem à vontade, né, para entrar em contato através do meu e-mail
E aqui falando um pouquinho da especialização de odontopediatria da Unisul. Estamos abrindo uma nova turma agora, na metade do ano, né? E agradecer ao Unisul por ter me liberado hoje para estar aqui. E ao Nestor mais uma vez pelo convite. Me coloco à disposição para perguntas e respostas. A Anabelle de Pellegrini Tomé da Silva pergunta se as placas de bruxismo são recomendadas para crianças. A gente utiliza as placas de bruxismo, a gente trabalha muitas vezes, geralmente em criança, como ela está crescendo, a gente utiliza em casos específicos. Realmente, para indicar a placa de bruxismo, a gente vê se tem alguma alteração realmente de sensibilidade, reclamação de dor de cabeça frequente, ou dor na região de músculos da mastigação, ou um desgaste muito excessivo que está expondo, aí nós trabalhamos com placas. Existem placas específicas para utilizar durante a fase de dentição mista, que são umas placas com disjuntor palatino para permitir o crescimento. Nós fizemos até um trabalho fazendo a avaliação dessas placas, é também positivo, porque se não fizer isso, a gente limita o crescimento da arcada da criança nesse período que está se desenvolvendo, mas elas podem ser indicadas sim, quando há necessidade. Mas bem controlada, bem em tempo determinado. E ela tem que ser avaliada, não é só a colocação, ela tem que ficar indo periodicamente fazer a avaliação, porque muitas vezes ela tem que ser ativada, essa plaquinha. E também existem, né, as placas que são utilizadas na dentadura decida, que daí são sem o disjuntor, mas quando realmente a gente observa alterações. Gisele Correia aí pergunta, qual é a sua opinião sobre o tempo para tratamento de mordida cruzada? Ela disse que tem encaminhado paciente de 5 anos e muitos ortodontistas pedem para aguardar. Na minha escola de fonoaudiologia, que abordava a ortopedia facial, indicava o tratamento precoce. Então, a gente diz que o tratamento pode ser indicado a partir de 5 anos de idade também. Muitas vezes, por que os ortodontistas às vezes esperam um pouquinho mais? Para que haja já o primeiro molar permanente, que vem em torno de 6 anos, em oclusão, porque o aparelho, o disjuntor, nessa fase, ele retém um pouco melhor no dente permanente, mas não necessariamente ele tem que ser preso no dente permanente. Se for avaliado realmente a necessidade de colocação dessa placa que está alterando a função da criança naquele momento, pode ser, né, ser feito aos 5 anos também. Muitas vezes eles esperam um pouquinho, até para esperar uma maturidade um pouquinho melhor da criança para aceitar o uso do aparelho. Então, aí geralmente assim, o mais comum é aguardar, né, a troca, a vinda dos primeiros molares permanentes atrás, para fazer a retenção melhor do aparelho. Mas se você observar que realmente há necessidade de ser feito nesse período, né, pode ser feito também a partir de 5 anos de idade.